A gente vai repercutir os números dessa pesquisa com o CEO da BTG Nexus, o Marcelo Tokarski, direto aqui dos nossos estúdios de Brasília. Marcelo, obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Gostaria de começar a nossa análise de hoje avaliando essa resiliência dos números. A gente tem visto oscilações negativas e positivas, mas que se mantêm ali dentro da margem de erro. Isso mostra o quê, Marcelo? Que o eleitorado já se definiu pelo voto ou que ainda é muito cedo para oscilações? Uribe, prazer estar aqui com vocês novamente. Você mostrou aí muito claramente, né? A gente chegou agora à 10ª rodada de pesquisa BTG Nexus, começamos lá no final de março e essa é a primeira aqui no iniciozinho da campanha oficial, né? Que começou oficialmente ontem, os candidatos agora podem pedir voto, fazer comícios, etc. E o que a gente vai ver ao longo dessa série histórica é um equilíbrio muito grande entre Lula, o presidente que busca a reeleição, e Flávio Bolsonaro. Os números estão aí para mostrar uma diferença que se mantém em 5 pontos percentuais no primeiro turno, um primeiro turno onde Lula tem 41, Flávio tem 36, e na parte de baixo você mostrou aí, ninguém sai dos 5 pontos percentuais, não é nem 2 dígitos, é a metade disso. A terceira via, chamada terceira via, está com muita dificuldade de crescer, ou teve muita dificuldade de crescer até o início oficial da campanha. Foram meses de pré-campanha e ninguém ganhou musculatura. No segundo turno, entre Lula e Flávio, nas 10 pesquisas, acho que esse dado chama a atenção, quando a gente olha para a série mais longa, na primeira, em março, eles apareceram numericamente empatados. Foi a única vez que isso aconteceu, 46-46. Em todas as outras, nas 9, Lula teve uma vantagem numérica. Flávio nunca apareceu na frente. Agora, só em uma delas, você falou aí do limite da margem de erro, você está corretíssimo, né? De 4 pontos, de 2 pontos para cima, 2 pontos para baixo. Então, tudo que é diferença de 4 pontos ou menos é um empate técnico do ponto de vista estatístico. Só em meados de julho, Lula apareceu com 5 pontos à frente. Era ali no auge do desgaste do caso da Dark Horse para Flávio Bolsonaro. Em todas as outras 8 rodadas, o empate está sempre ali, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos de diferença. O que denota uma eleição muito apertada, em que o eleitor brasileiro está olhando para os 2 candidatos, está olhando para Lula e para Flávio Bolsonaro. Na pergunta espontânea, 67% dos eleitores, a gente não apresenta quem são os candidatos, 2 de cada 3 escolhem Lula ou Flávio. Na pergunta estimulada, isso vai para quase 80% dos votos. Então, está muito difícil uma mudança de cenário, Uribe, principalmente porque dos eleitores de Lula, 86% disseram nessa rodada que não vão mais mudar de voto até o dia da eleição. E no caso do Flávio, isso está em torno de 80%. Né? Isso mostra uma solidificação muito forte do voto dos 2 líderes e um desafio muito grande. A terceira via vai ter agora a campanha para tentar desgastar a imagem de Lula ou a imagem de Flávio, mas a largada é muito desfavorável para os candidatos Caiado, Zema e Renan, que não estão conseguindo, né, deslanchar aí na intenção de voto e chamar a atenção do eleitor. O eleitor hoje está prestando atenção em Lula e em Flávio Bolsonaro. Marcelo, você trouxe agora há pouco a questão do Dark Horse, que em um determinado momento, em julho, fez com que Lula tivesse uma vantagem um pouco maior a Flávio, mas que esse evento se dissipou um pouco e fez com que eles chegassem ali no empate técnico. A gente está também caminhando para um auge de denúncias relacionadas a Lulinha, filho mais velho de Lula. Tanto é que há uma perspectiva, inclusive, de finalização de inquérito e ainda depoimento de Lulinha à Polícia Federal. Nessa pesquisa, você conseguiu identificar que esse tema possa ali piorar a intenção de voto de Lula ou aumentar a rejeição dele? Uribe, por enquanto, o impacto do caso Lulinha para a candidatura do presidente, ele é praticamente nulo, né? Lula oscilou 1 ponto positivamente na intenção de voto estimulada de primeiro turno, Flávio também oscilou 1 ponto. No segundo turno, Lula manteve 47% das intenções de voto, os mesmos 47% da semana passada. Na rejeição, o presidente hoje é rejeitado por 48% do eleitorado.
Flávio por 50. São os mesmos números de uma semana atrás. Então, por enquanto, claro que é cedo para dizer, vamos ter que ver os desdobramentos aí dessa investigação, mas até aqui, para efeito de comportamento dos eleitores, isso não teve nenhum impacto. É claro que a campanha de Flávio vai tentar desgastar Lula e a campanha de Lula vai tentar desgastar Flávio com todos os episódios aí que a gente conhece a respeito do candidato. A gente vai ter que ver como é que o eleitor vai se comportar a partir daqui, Uribe. Mas o que me parece, pelo menos por enquanto, é que o eleitor está um pouco com, sabe, fone de ouvido e tapão de olho. Cada eleitor está olhando para o seu candidato e não está dando muita atenção para críticas ou para problemas que esse seu candidato enfrente. E isso tem mudado pouco o cenário. Claro, podem surgir novidades que ganhem musculatura e que ganhem a atenção desse eleitor e coloque uma parcela desse eleitorado, e não precisa ser uma parcela grande. A gente está diante de uma eleição muito acirrada, né? Se você atingir ali, afetar 2% da intenção de voto de um determinado candidato, isso pode ser decisivo para o resultado do pleito. Então, claro que esses casos têm que ser observados com bastante atenção, mas até aqui eles não tiveram, Uribe, um grande efeito ali no comportamento de voto do brasileiro. Marcelo, eu vou chamar a nossa analista Isabel Mega para participar da entrevista. Oi, Marcelo, prazer falar com você de novo, dessa vez aqui de Brasília também. Marcelo, qual é o candidato que tem mais tração para crescer na sua avaliação, ainda mais considerando que os partidos estão ali aguardando o grande momento de inserções na televisão, que é quando eles entendem que de fato tudo começou, com aquelas entradas da propaganda eleitoral no meio da programação. Eu queria te ouvir, por exemplo, se Renan Santos poderia ser esse nome com mais tração. E, em caso positivo, como que ele pode tirar votos ou de Lula ou de Flávio? Isabel, sua pergunta é muito pertinente, né? A gente tem que tentar olhar e analisar de maneira bem fria, né? Não estou aqui falando de propostas de cada candidato, mas se a gente olhar, por exemplo, para o horário eleitoral que você disse, a pesquisa BTG Nexus mostra que 68% dos brasileiros pretendem acompanhar de alguma maneira o horário eleitoral, é bastante gente, e mesmo quem não quer acompanhar vai ser impactado pelos spots, né, pelos comerciais de rádio e de TV. A gente, pelo desenho das coligações e das alianças, a gente só vai ter no horário presidencial, né, dos principais candidatos que pontuam nas pesquisas, Lula, Flávio e Ronaldo Caiado, né? Zema e Renan Santos não tem, né, coeficiente partidário ali para conseguir tempo de TV. Então eles vão ter que fazer uma campanha mais focada em redes sociais, em entrevistas, a própria participação nos debates. Eu vejo, por esse lado, uma vantagem para Caiado, pensando nesses três nomes, né? Caiado, Zema e Renan. Caiado é o que tem horário eleitoral, uma estrutura partidária mais forte e, portanto, ele, em tese, tem mais possibilidades de, não vou nem dizer de crescer, mas de pelo menos chamar a atenção do eleitorado. A questão hoje, na minha visão, é que nessa corrida eleitoral, né, a gente tem dois carros liderando essa corrida com motores muito fortes. O motor do lulismo, que impulsiona o carro do presidente Lula, e o motor do bolsonarismo, que está empurrando o carro do Flávio, né? A gente viu, vocês mostraram aí a simulação do segundo turno, o Caiado vai tão bem quanto o Flávio Bolsonaro na disputa com Lula. Ele fica 3 pontos atrás, é um empate técnico também. O problema é que o carro que ele está sentado na primeira etapa da corrida, que é o primeiro turno, hoje não tem força suficiente para chegar e encostar ali no retrovisor do Flávio. O Flávio está com mais de 7 vezes a intenção de voto do Caiado no primeiro turno. Então, esse é o desafio. O Caiado precisa crescer e precisa crescer rápido. Porque se a gente chegar ao mês de setembro, eu coloco aqui o limiar um mês antes da eleição, candidatos que até lá não conseguirem despertar a curiosidade e a atenção do eleitorado, podem, na verdade, até sofrer um revés, né? Sofrer um efeito contrário. A gente já viu casos em eleições recentes de desidratação de candidatos. Ciro Gomes, por exemplo, na eleição passada, ele chegava a ter 2 dígitos nas pesquisas, terminou nas urnas com 3, porque uma parte do eleitorado, quando se aproxima da eleição, acaba querendo votar em quem tem chance de ganhar uma eleição. E se esses candidatos não ganharem alguma musculatura até faltar ali um mês, 20 dias para a eleição,
eles passam a correr até um risco maior de alguma desidratação em relação ao que eles têm hoje do que um crescimento muito forte nessa reta final. Isabel. Marcelo, rapidinho para encerrar nossa conversa, eu gostaria que você olhasse para as diferenças dessa edição da pesquisa para as anteriores. Houve alguma alteração substancial em alguma região, entre algum grupo de gênero ou eventualmente sobre religião? Eu vi que aqueles que se declaram sem religião mudaram bastante. Isso, Uribe. Esse grupo é um grupo menor na sociedade, né? A gente tem 80% aí de católicos e evangélicos, portanto, outras religiões e sem religiões são grupos menores onde a margem de erro é maior. O que a gente tem visto de mudança, né? E aí uma tendência de mudança quando a gente analisa essa série histórica. Lula tem crescido no Nordeste e na baixa renda e na baixa escolaridade, que é um eleitor que é mais ou menos o mesmo, né? É um eleitor do Nordeste de escolaridade e de renda mais baixa. Lula se recuperou no seu principal reduto eleitoral e ele está compensando de alguma maneira algum crescimento que Flávio Bolsonaro vem tendo na região Sudeste nas últimas 2, 3 semanas. Flávio se recupera, eu acredito que essa recuperação é muito mais focada no estado de São Paulo, a gente vai ter que depois olhar para Rio de Janeiro e Minas Gerais, mas ele tem crescido. São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil, 22% dos eleitores, mas Lula tem conseguido compensar esse crescimento de Flávio no Sudeste com o crescimento dele no Nordeste, de forma que a média, né, nacional não muda. E vai ser essa tônica da eleição, né? O Lula vai tentar se fortalecer no seu eleitorado mais cativo, Nordeste, baixa renda, baixa escolaridade, mulheres, né, onde ele tem uma votação mais expressiva, católicos também, e Flávio vai tentar buscar essa diferença, principalmente no Sudeste, que representa aí pouco mais de 40% do eleitorado brasileiro, Uribe. Nós conversamos com o CEO da Nexus, Marcelo Tokarski. Marcelo, obrigado novamente pela parceria aqui semanal na CNN Brasil. Espaço aberto na próxima vez e na próxima edição da pesquisa. O prazer é meu e a gente está à disposição de vocês aqui para comentar os resultados sempre. Um abraço. Obrigado, sempre bem-vindo aqui no Bastidores CNN.